Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. A gente vai fazer esse vídeo num tom mais sério, várias críticas aí que a gente tem brincado muito nos nossos vídeos. Então é o seguinte, eu peço a todos aí para poder colocar atenção. A gente vai falar muito aí sobre o planejamento do Vasco da Gama para 2023. Vamos falar sobre a situação do treinador e também sobre a situação aí envolvendo reforços. Mas antes, eu vou fazer aí uma introdução sobre o que está acontecendo no Vasco. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e, por favor, se inscreva no nosso canal. Então é o seguinte, pessoal, eu estou vendo muitas pessoas reclamando aí da situação, da lentidão aí do Paulo Brax. Outras pessoas estão dizendo que o Paulo Brax está trabalhando em sigilo. E eu peço para você deixar aí nos comentários. Você acha que é lentidão ou o Paulo Brax está trabalhando no sigilo? Fato é que, gente, esse foi o destino que a torcida do Vasco escolheu. Agora não adianta mais ficar falando 7771. Foi vendido, é dos americanos. Eu, Léo Lacerda, Thiago Fonte, principalmente, nós alertamos para vocês lá atrás. Agora, nós vascaínos precisamos nos unir e acreditar. É o que restou. E nós não podemos tirar a responsabilidade de quem detém 30% dessa SAF, que é o seu Jorge Salgado, que faz parte lá do conselho. Certo, pessoal? Então, todas essas coisas aí eram para ter sido vistas antes. Laureano, se não der certo, minha consciência está tranquila. E outra coisa que eu vou dizer para vocês: se quebrar essa situação, começa lá da quarta divisão. Então, nos resta simplesmente é torcer para o Vasco da Gama, independentemente de tudo. Encarar as consequências aí, se está lento, se está no sigilo, porque foi que a torcida do Vasco quis, certo? Então, a gente vai passar aqui o noticiário esportivo para vocês. Hoje, na parte da manhã, a gente teve uma informação aí com relação ao jogador Andrei, certo? O Newcastle aí dizendo que vai pagar aí a multa rescisória do atleta, uma multa rescisória aí altíssima, no valor aí de 40 milhões de euros, praticamente impossível de segurar esse jogador com uma multa dessa. O PSG já batido na porta com uma sondagem e com uma proposta aí na casa de 35 milhões de euros, então vai ficar muito difícil de segurar esse jogador aí. Então, gente, é o seguinte, né? A gente pode ver aí o Andrei Santos deixando o Vasco da Gama. Com essa grana aí, não tem como segurar. Somos milionários? Não sei. Só sei que o investidor tem que recuperar o dinheiro dele, vendo aí pelo ponto de vista aí do Josh Wand. Então é o seguinte, vamos aguardar para ver como é que fica. Espero que esse dinheiro seja usado aí no futebol do Vasco da Gama. Bom, situação aí do treinador. A gente sabe que tem dois nomes aí, que é o Fernando Diniz, né? Escolha aí do Abel Braga, e também aí o Miguel Ángel Ramírez. São os dois nomes aí cogitados para serem os respectivos treinadores aí do Vasco da Gama. A gente está aguardando aí um posicionamento da 777 Partners que avalia esses dois nomes. Sobre a situação aí envolvendo jogador, certo? O Vasco praticamente fechado aí com
com o atleta Pedro Raul, né, aguardando o sim lá do Kashima Reysol, uma negociação aí que está se estendendo bastante, mas está praticamente aí fechado com a situação aí do Júnior Urso. O Vasco só aguarda aí o sim para fazer o depósito do dinheiro aí ao Kashima Reysol, 18 milhões e 700 mil. As outras negociações, muito disse-me disse, como a situação aí do goleiro Kehler, né? Jornalistas daqui do Rio de Janeiro dizendo que foi feito aí proposta pelo goleiro, né? Lá em Porto Alegre, o pessoal fala que não foi feito nada. A informação que a gente teve é que o Paulo Brax poderia chegar a 5 milhões de euros por esse jogador, e o Vasco aí também trabalha com a opção aí do Marcelo Groi, conforme foi dito lá no Atenção Vascaínos, e o goleiro do Racing também foi oferecido ao Vasco da Gama. Algumas situações aí estariam engatilhadas, né? A situação aí do Mateuzinho e do Gustavo. A gente aguarda aí a chegada do treinador para que o martelo seja batido com relação a esses dois atletas aí que foram oferecidos ao Vasco da Gama, assim como a situação aí do Wellington Rato, né? Muito diz que tem proposta, não tem proposta, ali na situação do Wellington Rato, e o Vasco aí está aí aguardando essa situação. O próprio jogador disse aí que tinha proposta do Vasco da Gama. Situação do Terãs e do Pedro Henrique, lá do Atlético Paranaense, a mesma coisa, fica aquele disse-me disse danado, teve ou não teve aí proposta. E o seguinte, situação aí do volante aí, do Wallace e do Jair, a gente sabe que o Vasco negocia com esses dois atletas, duas negociações aí que são difíceis, porque são jogadores titulares aí nos seus respectivos times, né, na Udinese e no Galo. A situação aí do Gilberto, aí também do lateral sendo desenrolada, e a situação aí de possíveis jogadores aí do mundo europeu. Então, tudo isso a gente tem conhecimento aí do que está acontecendo. E hoje, né, a gente tomou conhecimento aí da situação dos zagueiros Vitor Tormena e também do Braga e também do Ritzelli, lá do Famalicão de Portugal. Então, são negociações que estão em curso. Pessoal, eu acho que o grande problema é o silêncio da 777 Partners. Eu acho que eles tinham que vir a público. Essa situação dessa viagem aí do Paulo Brax é uma coisa que não dá para a gente entender muito bem, porque aqui no Brasil, se tem gente trabalhando, beleza, a gente sabe que tem. Agora, está faltando gente para poder falar e dar uma satisfação aí para o torcedor Cruz Maltino. Essa é a grande verdade, certo? Agora, cada um colhe aquilo, né, que planta. A gente lá atrás fez questão de alertar. Eu, mais do que ninguém, eu tô torcendo muito para que tudo dê certo. Torço pro Vasco da Gama. Agora, se a partir, tá, do dia 8 de dezembro, quando acontece a reapresentação, o Vasco se apresentar só com esses jogadores aí, a gente vai descer o cacete nesse pessoal, certo? Porque é assim que tem que ser. E torcedor do Vasco, nos resta acreditar, certo? Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E quem está descontente, se associe, porque tem eleição ano que vem, em novembro, certo? Não adianta ficar reclamando por reclamar. Mude a história do Vasco. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos aí, pessoal. Aquele abraço.